Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer probleminha aí, por favor, me avisem, tá? A gente está aí com o chat, se eu não me engano, está desabilitado, mas vocês têm o QA ali, o Questions and Answers, que vocês conseguem colocar informações, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso lançamento hoje do High School Experience já para 2025. Então, estamos aí finalizando 2023, mas já pensando também em 2025. Então, esse é o foco aqui do nosso webinar de hoje, tá? Para falar especificamente desse programa. Estamos deixando gravado também, tá? Esse lançamento. Então, caso vocês queiram compartilhar com alguém da equipe de vocês, alguém que não pôde estar aqui hoje, não tem problema, a gente vai subir para o nosso YouTube. Então, provavelmente até amanhã ou segunda-feira no máximo, esse webinar já estará lá, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar aí também no Questions and Answers. E vamos lá. Antes de falar sobre as escolas em si, né, que farão parte do nosso portfólio de 2025, eu vou apenas recapitular um pouco sobre o programa, tá? O programa do High School Experience. Alguns de vocês provavelmente já conhecem bastante do programa, mas para outros pode ser novidade, então é sempre bacana aí, de qualquer forma, a gente trazer essas informações e fazer uma reciclagem, mesmo para quem já é mais experiente, certo? Então vamos lá. Antes de entrar no programa, eu só gostaria de pontuar aqui como é que está o nosso time, tá? Hoje, o nosso time Brasil. Então, a 3W, como todos sabem, é uma organização de high school, né? Então, nós trabalhamos com high school particular nos Estados Unidos. Esse é o nosso foco, né? A nossa organização trabalha somente com isso. Dentro do nosso portfólio ali, high school, né, regular, high school de longa duração, nós temos cerca de 40 escolas, são várias escolas. E dentro do nosso portfólio, a gente tem aí o High School Experience, que é o programa de férias, tá? Mas é importante a gente pontuar isso para vocês, porque talvez alguns não saibam que nós temos sim o High School regular, né, o High School de longa duração. Para cuidar dos nossos alunos brasileiros, nós temos hoje uma equipe formada por 4 brasileiros também, tá? Então, nós priorizamos brasileiros cuidando de brasileiros. Isso é bem importante e válido, que vocês compartilhem nos atendimentos, tá? De vocês, para as famílias saberem que vocês sempre serão amparados por um brasileiro. Isso faz muita diferença, principalmente durante o programa, né? Na questão cultural, nas diferenças, na hora que o aluno está ali com aquela homesick. Então, falando quem é quem, né, na 3W hoje. A Natália, ela é diretora do Departamento Brasil, tá? Então, ela é responsável pela divisão da 3W no Brasil. A Natália é a única de nós que mora fora do Brasil, tá bom? A Natália mora em Los Angeles, que é onde fica a matriz da 3W. Então, ao falar com a Natália, tenham apenas em mente o fuso horário, tá? Que hoje são 5 horas para trás. Às vezes são 4, às vezes 5, depende do horário de verão deles lá nos Estados Unidos. Mas a Natália, então, é a diretora do departamento. Aqui no Brasil, nós temos 3 pessoas. Eu sou a representante de vendas, então, comigo, vocês sempre vão falar sobre vendas, indicação de escolas, né, dúvidas sobre as escolas, treinamento, suporte em atendimentos, né? Então, de repente, aí você está com um aluno interessado no programa, ou dúvidas, né, entre escola, o aluno gostou de 2 escolas, eu não estou sabendo exatamente como conduzir. Contem comigo para fazer atendimentos com vocês, tá? A gente faz via Zoom e muitas vezes resolve ali em 40, 50 minutos, a gente consegue conduzir muito bem, direcionar esse aluno para a melhor opção de escola para ele, tá? Eventos, mídias sociais, marketing, enfim, tudo isso é comigo. Tá? Nós temos também eu moro em São Paulo, tá? O Alexandre mora em Curitiba. O Alexandre é o nosso operacional. Então, a partir do momento que o aluno vai fazer a matrícula, o Alexandre é quem assume, com toda a parte de documentação, entrevista, né? Esse processo de aceitação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente hoje para vocês também. E a Mônica também mora em São Paulo. Ela é a nossa Student Experience Manager. E o principal papel da Mônica é ficar em contato com os alunos em programa, tá? Então, ela dá suporte para os nossos estudantes durante o intercâmbio deles. A Mônica já começa a se envolver no pré-embarque,
tá? Então, quem tem aluno embarcando agora em janeiro já sabe, a Mônica já começa a se envolver com a parte de arrival form, outros documentos de chegada, né? Então, a Mônica já começa a fazer esse envolvimento com os estudantes desde já, mas principalmente durante o programa, ela é que fica em contato frequente com os alunos. Então, não esqueçam de mencionar isso nos atendimentos, porque ter uma brasileira cuidando de brasileiros faz bastante diferença, né? A gente, é claro, a gente sempre recomenda que os alunos conversem diretamente na escola, conversem diretamente na casa de família, mas são adolescentes, vocês sabem como é que é, vocês lidam aí com vários programas, e nem sempre eles têm essa desenvoltura para lidar diretamente, né, com a escola, ou eles não... O inglês ali pode ser uma barreira, a questão cultural pode ser uma barreira, então a gente tem a Mônica aí para dar toda essa assistência, tá? Então saibam que do início ao fim, vocês sempre falarão com um brasileiro. Entrando agora, né, no High School Experience, afinal, o que é o programa do High School Experience? Então, como o próprio nome já diz, é uma experiência de high school. Então, é o programa de high school apenas por um curto período de tempo. Na prática, é praticamente a mesma coisa do high school, tá? A gente tem aí uma ou outra diferença que a gente vai falar hoje aqui para vocês, mas no dia a dia ali, a dinâmica é extremamente similar a um programa de high school. Então, quando vocês estiverem oferecendo High School Experience, tenham um high school em mente, tá? Se vocês tiverem um high school em mente, vocês não vão errar a oferecer o High School Experience. Uma vantagem desse programa muito grande é a questão do embarque acontecer em janeiro, né? Então, em janeiro, nós, aqui no Brasil, os nossos estudantes estão de férias. Então, fazendo o programa em janeiro, eles não perdem aulas no Brasil, porém, nos Estados Unidos, as escolas estão funcionando normalmente. Então, o nosso aluno ele é integrado à comunidade da escola, né, à cultura do país. Então, é um programa que tem uma imersão cultural, uma imersão com nativos muito grande, exatamente como o high school regular, com algumas diferenças, obviamente. Então, vamos falar de vantagens específicas do programa, né? De selling points. Como que vocês podem oferecer o High School Experience e quando vocês devem oferecer o High School Experience, né? Vocês têm aí vários programas no portfólio de vocês, né? Vocês têm aí também os cursos de inglês com atividades, outros tipos de programa. Então, é importante que a sondagem seja feita muito bem, para que o aluno entenda, né, como funciona exatamente o High School Experience, queira vivenciar tudo isso, e até direcionar para a escola correta também. Então, alguns selling points aqui que eu vou trazer para vocês. O primeiro ponto é que é um programa de férias com cerca de 80 a 90% de americanos, né? Então, todas as escolas do portfólio da 3W, isso vale tanto para o Experience quanto para o High School regular, são escolas para nativos, não são escolas para alunos internacionais. Então, são escolas regulares para americanos. Então, o nosso estudante, ele entra na rotina dessa escola, convivendo de fato com nativos. Ele não vai ficar desamparado na escola, tá? A escola tem um departamento que cuida somente dos alunos internacionais. Em geral, a gente tem um diretor internacional na escola que cuida aí da parte acadêmica, esportiva, alguns casos até mesmo da acomodação, as atividades. Então, o aluno tem sim um suporte dentro da escola somente para os alunos internacionais, mas é um programa imersivo. Isso daqui eu acredito que seja um dos principais selling points, né? Porque a grande maioria dos programas de férias, né, que a gente vê no mercado, são programas onde o aluno vai estudar em uma escola para intercambistas, né? Então, o convívio com nativos é baixo, né, para esses programas, em sua grande maioria. Então, um aluno que quer ter uma vivência, de fato, com nativos, ele vai ter muito essa vivência no High School Experience na escola, tá? Com essa média aí de 80% a 90% de americanos, esse número varia um pouquinho de acordo com a escola, mas a gente sempre usa essa média, tá? O segundo selling point também, que eu diria que esses dois primeiros são os principais, são as matérias, tá? Então, a gente tem aqui 7 matérias variadas,
por ser um programa de high school, nosso aluno ele tem uma grade curricular de high school, consequentemente, eles estudam 7 matérias em média, tá? 7 matérias aí. Então, o aluno do High School Experience, ele tem acesso àquelas matérias eletivas, né? As famosas eletivas do high school, que são matérias voltadas para carreiras. Então, sim, o nosso aluno do High School Experience, ele deve fazer eletivas. Ele tem aqui uma personalização, vamos colocar entre aspas, da grade curricular, e isso é um grande atrativo para esses estudantes. Eles têm que estudar matérias acadêmicas também, eles não são obrigados a estudar as matérias do high school, aquelas 5 matérias obrigatórias, tá, do programa, uma vez que eles não perdem aulas, né, no Brasil, eles não têm convalidação desse programa, então não existe a obrigatoriedade das matérias, mas ainda assim a escola nos Estados Unidos pede que eles estudem matérias acadêmicas, uma matemática, uma história, a geografia, o inglês, então tudo isso eles vão estudar e eles ainda encaixam eletivas na grade curricular, tá? Essa personalização chama muito a atenção dos alunos, então foge ali do inglês com atividades, ou às vezes do inglês com liderança, o inglês com business, que a gente também vê bastante no mercado, né? Hoje em dia, a grande maioria dos adolescentes já falam inglês muito bom, então, em geral, eles querem algo a mais. Essas eletivas, vamos colocar aqui uma ressalva muito importante, tá? Algumas eletivas, principalmente as eletivas mais complexas, têm pré-requisitos. Pode exigir um nível mínimo de inglês ou um nível mínimo de conhecimento daquela área. Por exemplo, anatomia é uma matéria que geralmente pede um nível mais alto de inglês e um bom conhecimento de biologia, por exemplo, né? Porque se a gente coloca um aluno que não tem um nível de inglês adequado em uma matéria como anatomia, ele não vai acompanhar, tá? Então, é super importante que o aluno entenda esses pré-requisitos. A montagem da grade curricular acontece no primeiro dia, tá? E aí a escola vai testar o nível de inglês do aluno, vai olhar ali as notas, vai entender onde ele se encaixa e com base nisso ele vai fazer essa escolha de eletivas, tá? Isso aqui é super importante ficar claro para eles, né? Até porque não compensa para o estudante estar em uma aula, em uma matéria que ele não está conseguindo acompanhar. É melhor ele ser direcionado para uma matéria de fato aí que ele possa acompanhar e que ele vá se desenvolver e voltar mais forte academicamente, tá? A gente sempre pede para eles fazerem matérias acadêmicas, então eles não podem escolher todas elas, por isso que eu coloquei personalizado, entre aspas, porque, acreditem ou não, já tivemos alunos que só queriam escolher as matérias como cerâmica, pintura, dança, desenho, então não é férias, né? É um programa acadêmico, então o aluno precisa estudar matérias acadêmicas também. Todas as escolas do programa são preparatórias para a universidade, tá? Então, nós temos um número considerável de alunos que fazem esse programa e pensam depois em fazer faculdade fora do Brasil. É algo que tem crescido muito. É claro que num programa como High School Experience, programa de curta duração, ele não vai ter uma grande preparação universitária, mas ele vai poder sentir ali o gostinho de como é estar em uma escola preparatória, entender a importância da montagem da grade curricular, das atividades extracurriculares, de um trabalho voluntário. Tudo isso é muito importante nos Estados Unidos para o ingresso à universidade e até mesmo tour em universidades, por exemplo, então a oportunidade de visitar universidades, esse aluno também tem. Então, principalmente aí, os alunos mais novinhos, a gente tem tido bastante aluno de 14, 15 anos, eles fazem o programa também com essa finalidade, tá? De entender como é que é essa preparação universitária antes, né, de se comprometer por um período mais longo de tempo. E, aproveitando esse gancho, né, passando para a coluna do lado, nós temos a possibilidade de extensão para o programa semestral. Então, é um programa que também pode funcionar como um test drive, né? Quem nunca aí, pessoal de agência sabe, a gente que já trabalhou em agência, eu já trabalhei também, já ouvi muitas vezes. Eu queria que meu filho fizesse primeiro um programa de férias para depois ele fazer um high school. Eu quero que primeiro ele se prepare, que ele coloque só o pé ali na pontinha da água para ver se ele gosta, se ele se adapta, depois ele faz um programa de longa duração. Nada melhor do que o High School Experience para ele realmente fazer esse teste, porque como eu falei, como vocês estão vendo na prática, é um programa
quase idêntico ao high school. Então, utilizem também o High School Experience como uma estratégia. Quando vocês tiverem esse tipo de família, esse tipo de aluno com esse perfil, ofereçam um High School Experience, expliquem que ele pode estender o programa, e se o aluno gostar, né, se adaptar, ele pode sim ficar até o final do semestre. Como que funciona essa extensão? A gente precisa ser avisado ali, em média, tá? Até o dia 15 a 20 de janeiro, para que seja possível, né, ser feita a extensão. Então, a gente pede aí, faltando umas 2 semanas para o término do programa, quando for 4 semanas, tá? Nesse caso, a escola nos Estados Unidos vai ter que adaptar as matérias, para que aí sim a gente encaixe as matérias obrigatórias do high school. O estudante faz o pagamento da diferença, então a gente deduz, né, o que foi pago já em relação ao High School Experience, e a gente vê qual que é a diferença para o programa semestral, e eles fazem o pagamento diretamente aí para vocês na agência, tá? A documentação já está certinha, se tiver algum formulário adicional nesse caso, o nosso operacional vai avisá-los. O visto está correto, porque o visto é o visto de estudante, visto F1, tá? E não existe extensão do visto, tá bom? Então, o visto F1, o visto de estudante americano, é o mais fácil de ser estendido. Na realidade, ele já vem com uma duração mais longa. Se vocês olharem o passaporte do aluno de vocês aí, que tem um visto F1, vocês vão ver que a validade já vem, uma validade estendida. O visto F1 está sempre atrelado ao I-20 do aluno. Então, se o I-20 do aluno estiver ativo, o visto está ativo. Nesse caso, a gente só pede para a escola estender, né, ali o término do I-20 e está feita a extensão do aluno. Então, é muito fácil, tá? Bem facinho de fazer essa extensão, o aluno não precisa ir num consulado, embaixada, nada disso, tá? Então, é uma excelente oportunidade aí para vocês, como uma estratégia realmente para esse perfil de estudante, tá? E todo ano nós temos, sim, alunos que estendem, que gostam, alguns que embarcaram sem essa pretensão, inclusive, acabam por ficar, tá? É uma real vivência do high school, com toda a parte acadêmica, esportes e clubes. Então, sim, o aluno tem acesso a esportes, tá? Sempre esportes da temporada, apenas relembrando para quem não está familiarizado, nos Estados Unidos, os esportes, eles acontecem por temporada de outono, inverno e primavera, tá? O aluno do High School Experience, ele pega ali a temporada de inverno, uma parte da temporada de inverno. Então, no nosso material, a gente faz sempre um flyer para cada escola do programa, tá? Vocês têm ali todos os esportes da temporada de inverno. Então, alguns alunos, eles até mesmo escolhem a escola com base no esporte que ela oferece. Então, vocês podem utilizar isso também como uma referência. O aluno vai poder fazer as aulas, ele vai poder fazer as práticas, apesar de não ser obrigatório, novamente, mas extremamente recomendável que ele faça parte de esportes, afinal, o esporte é super importante nos Estados Unidos e é uma excelente maneira de se integrar à comunidade da escola e fazer amigos americanos, tá? Ele só não vai poder entrar no time oficial da escola, que é aquele time que compete, né? Primeiramente, porque ele está lá por um período curto de tempo, e segundo, porque a temporada de inverno está já em andamento, mas ele pode sim fazer as práticas e as aulas, tá? Basquete é um esporte da temporada de inverno que todas as escolas têm. Algumas escolas têm futebol, isso vai depender um pouquinho do estado. Então, é bacana vocês sempre consultarem o flyer da escola especificamente, tá? Falando de flyer das escolas, eles estão em processo de atualização para 2025. Então, nós temos os flyers de 2024, né? O pessoal que vai embarcar mês que vem, que vocês podem utilizar como referência enquanto isso. Provavelmente até agora, janeiro, a gente já vai ter os flyers de 2025 prontos para vocês utilizarem. Enquanto isso, utilizem os de 2024, tá? Então, o programa tem um foco acadêmico, isso é importante ficar claro para o estudante. Não é um programa de inglês com atividades à tarde, né? Eu não vou ter aulas de manhã e bater perna na Times Square à tarde, isso não vai acontecer no programa. Então, é super importante que o aluno entenda e queira isso, porque é um programa que tem foco acadêmico e, como já falei aí, um excelente test drive
para o programa de high school ou mesmo para outros programas, né? Por ser um programa mais acadêmico, com uma imersão de fato com nativos, os alunos eles têm uma adaptação mais fácil quando eles vão para outros programas, né? Se a gente faz um inglês com atividades, é mais férias. Aqui não, né? Como é um programa mais acadêmico, tem essa seriedade que ajuda bastante em outras experiências que eles venham a ter. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de um dia típico. Isso muda de acordo com a escola, isso muda de acordo com a grade curricular do aluno, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona. A gente costuma também colocar essas informações no nosso flyer, mais uma vez para ficar bem claro para o aluno como é que funciona a dinâmica do programa, mas de segunda a sexta, a rotina do aluno gira em torno da escola, tá? Então, em geral, eles estudam, em média, aí, das 8 da manhã até umas 3 horas da tarde, e das 3 às 5, eles ainda podem permanecer na escola. Então, vai depender um pouquinho se o aluno tem uma prática esportiva, se ele tem um ensaio de uma peça de teatro, por exemplo, ou uma atividade extracurricular. Então, aqui é só para ilustrar para vocês como que é a rotina do aluno realmente, como a gente fala, que gira em torno da escola, de segunda a sexta. Sábado e domingo eles têm livre, e durante o mês de janeiro, todas as escolas do High School Experience, todo final de semana de janeiro, elas promovem atividades, passeios, excursões para os alunos, tá? Por isso que não são todas as escolas que oferecem o programa. É uma negociação que nós fazemos, esse é um programa exclusivo para o mercado brasileiro, tá? Então, outras nacionalidades não fazem esse programa. A gente negocia escola por escola, e as escolas que aceitam fazer o High School Experience já se comprometem a fazer atividades todo final de semana durante o mês de janeiro, que é geralmente aí quando a gente tem um grupo maior, a maioria dos alunos fazendo 4 semanas, geralmente. Tá? Então, sábado e domingo o aluno vai ter, sim, passeios, vai ter atividades. Nós não temos um calendário fixo de atividades, tá? Isso porque varia muito de acordo com o grupo, a escola gosta de deixar os alunos também livres, de repente, para ficar um tempo com seus colegas, né? Se for boarding school, ou com a casa de família, ou passear por conta própria, ir no cinema, ou de repente entender semanalmente o que os alunos gostariam de fazer. Então, vocês não vão ver um calendário fixo ali de atividades, mas saibam que sim, as escolas promovem passeios aos finais de semana durante o mês de janeiro, tá? Esses passeios são extra, tá? Então não estão inclusos no valor do programa, com exceção de uma escola que eu vou falar para vocês qual que é. Mas eles têm aí, dependendo muito da localização, dá para fazer esqui, snowboard, dá para visitar cidades maiores, outlet, tem muitas atividades aí possíveis eles fazerem, tá? Então eles não ficam entediados, isso pode deixá-los tranquilos quanto a isso. Um pouquinho aí de detalhes operacionais do programa. Então, o início é sempre em janeiro, tá? O início exato, pessoal, varia um pouquinho, tá? Então, a gente fala primeira ou segunda semana de janeiro. Quando que a gente vai saber isso? Em média, em abril, tá? Porque abril é quando as escolas finalizam o calendário delas para o próximo ano letivo. Então, é similar aqui ao Brasil, né? Então, a escola faz ali o calendário para o ano dela, quando estiver finalizando o ano letivo, é que ela vai pensar no próximo ano. Então, é a mesma coisa, tá? Então, em geral, ali em abril é quando a gente tem a data certa. Mas, só para vocês terem uma referência, tá? Esse ano a gente tem aí alunos chegando no dia 3 de janeiro e alunos chegando no dia 9 de janeiro. Então, vai ficar mais ou menos aí por esse período, tá bom? Então, sempre no início de janeiro, e assim que a gente tiver fixas as datas, a gente disponibiliza para vocês. A duração do programa 4, 6, 8 ou 12 semanas, tá? 6 semanas é uma novidade para 2025 e somente uma escola vai oferecer 6 semanas, que eu vou mostrar para vocês qual que é. 4 semanas, então vamos falar cada duração. 4 semanas durante o mês de janeiro. Em geral, esse aluno não perde aula nenhuma. Se perder, vai perder uma ou outra aula aqui no Brasil. Então, geralmente é bem tranquilo. 6 semanas, a gente começou a ter muita demanda de 6 semanas, porque pega ali janeiro até o meio de fevereiro, que é quando costuma acontecer, né, o carnaval, e a gente sabe, no Brasil nada acontece, né, antes do carnaval. Então, a gente começou a ter muita demanda de 6 semanas e a gente conseguiu negociar com uma escola, tá, essa duração.
8 semanas é janeiro e fevereiro. Nesse caso, o aluno, até mesmo 6 semanas, né, também. O aluno precisa só alinhar com a escola aqui do Brasil, tá? Entender se ele vai perder aulas, às vezes ele vai perder 1 semana, 2 semanas de aula, vai depender muito do carnaval também, em 2025. O carnaval, ele geralmente dita as regras nesse sentido, mas o aluno conversando com a escola aqui do Brasil e a escola falando, não, tudo bem, você pode fazer 8 semanas, e depois você retoma, a gente passa aí o conteúdo para você, ele pode fazer o programa com a gente sem problema nenhum, tá? E 12 semanas é janeiro, fevereiro e março, esse aluno também precisa falar com a escola aqui do Brasil. Um detalhe é que esse programa não concede convalidação, tá? O que a gente pode conceder para esse aluno é o boletim. Então, principalmente o aluno de 12 semanas, o que pode acontecer da escola aqui do Brasil autorizar, mas ele precisa estudar matérias específicas. Então, a escola aqui do Brasil pode colocar certas aí exigências para que esse aluno faça o programa de 12 semanas, tá? Esse ano de 2024, especificamente, a gente tem muito aluno de 8 semanas, por conta do carnaval, e também de 12. Então, pessoal, fica uma dica para vocês. Eu acho que isso varia muito de acordo com o estado, de acordo com a cidade, mas tem muita escola aqui do Brasil autorizando 12 semanas porque eles preferem que o estudante perca 1 mês e meio de aula e retorne e dê continuidade no semestre do que perder esse aluno pelo semestre inteiro, perder essa mensalidade pelo semestre inteiro. Então, esse foi um feedback que a gente recebeu, tá, de algumas agências. As escolas aqui do Brasil estão preferindo autorizar 12 semanas do que o aluno falar, então, quer saber, eu vou fazer o semestre inteiro e ela fica sem esse aluno o semestre todo. Então, quando vocês tiverem um aluno com esse perfil, vale a pena falar para ele conversar na escola, tá? E aí a escola aqui do Brasil é que vai dizer se dá para fazer ou se não dá. A idade dos alunos desse programa é de 14 a 18 anos e nós aceitamos alunos formados, tá? Então, aquele aluno que está formando agora, né? Entre novembro e dezembro, ele acabou de terminar o 3º ano, ele pode fazer o programa em janeiro, tá? Muitos alunos com esse perfil fazem 12 semanas, porque aí ele já não tem nenhum tipo de compromisso mais com a escola. Então, basta o aluno embarcar imediatamente após a graduação, tá? Ele só não pode ter um gap ali no meio, ele não pode esperar 1 ano para fazer o programa. Então, ele fazendo imediatamente após a graduação, a gente aceita sim. Não são todas as escolas que aceitam, mas muitas a gente consegue encaixar, tá? Pré-requisitos, inglês intermediário e boas notas, tá? Isso é para que o aluno tenha também uma experiência melhor. Novamente, lembrando aí que eu falei das matérias, de pré-requisitos de matérias. Então, o aluno que tem um inglês mais intermediário, até mesmo avançado, né, e notas mais altas, ele tem mais opções de matérias e, em geral, ele se adapta mais facilmente, porque o sistema educacional americano é diferente, né? E 4 semanas é um tempo curto, querendo ou não, é um tempo curto. Então, um aluno que já é um aluno mais forte academicamente, ele tende a se adaptar mais facilmente, tá? Isso não quer dizer que um aluno com inglês mais baixo, de repente, meu aluno não tem inglês intermediário e dele é intermediário baixo, será que tudo bem? A gente pode tentar também, tá? Ele vai fazer o processo de aceitação e a gente tenta com a escola. Temos escolas que são mais flexíveis, escolas que oferecem o ESL, que é o English as a Second Language. Esse aluno só precisa estar ciente aí das questões que eu mencionei das eletivas, tá? E o visto, como já mencionado, é o F1, visto de estudante, até por conta da carga horária, como vocês viram no slide anterior, a carga horária ultrapassa bastante as 18 horas semanais, né? Então, sim, precisa tirar visto F1, a escola vai emitir o I-20 e o aluno tira esse novo visto, tá? O que está incluso no programa, né? Então, nós mandamos para as matrizes aí das agências os valores para 2025 das escolas já confirmadas. Então, nesses valores estão inclusos a escola, a acomodação, refeições, 3 refeições pensão completa aí de segunda a sexta, café da manhã, almoço, jantar, e meia pensão aos finais de semana. Costuma acontecer brunch e jantar, tá? É bem típico da cultura americana o brunch e o jantar. Transporte diário para a escola, ida e volta. Esse transporte diário ele pode acontecer de 2 maneiras. Isso vai depender da escola e da acomodação. Então, pode ser que a própria família, quando for host family, né,
que a própria família leve e busque o estudante todos os dias na escola, ou ele vai pegar o Yellow Bus, o ônibus amarelo, tá? Então, isso vai depender um pouquinho da localização da família, da dinâmica familiar. Então, quando vier o placement, aí o estudante vai saber exatamente como que funciona isso, tá? Mas, de qualquer forma, está incluso, o estudante não tem custo nenhum com o transporte de volta para a escola todos os dias. E quando for boarding, obviamente, ali ele só vai caminhar até a aula. O transfer de chegada e de saída, né, desde que nas datas e aeroporto estipulados. Então, como eu falei, lá por abril a gente costuma receber os calendários das escolas. Nesse momento a gente vai entender quais são as datas, tá, de chegada e saída, e a gente vai passar para vocês. O aluno tem que chegar na data tal, ir embora na data tal e no aeroporto tal. É importante seguir isso, tá? Porque esse é o dia que a escola ou a família já se programou para buscar o adolescente no aeroporto, tá? Se vier uma emissão diferente, a gente não pode garantir o transfer. Então, por favor, atentem-se a isso quando vocês receberem os calendários, tá? O seguro-saúde está incluso no programa também, assim como o certificado. Então, como eu falei, não existe convalidação do High School Experience, mas o aluno recebe um certificado com as matérias que ele fez. A escola costuma fazer ali uma pequena cerimônia de encerramento. Então, ele recebe, sim, um certificado para colocar aí no currículo dele. O que não está incluso no programa? A passagem aérea e o visto, obviamente, uniforme ou código de vestimenta. Então, dependendo da escola, ela tem o uniforme completinho, né? Ali, às vezes, é polo da escola, com o logo da escola, ou pode ser só um código de vestimenta com algumas diretrizes do que pode ser usado, cores de blusa, cores de calça, enfim. Então, a gente recomenda, e como isso não está incluso, a gente recomenda que o aluno já se programe para levar uma média de $250 para esses gastos, tá? Isso lá na escola ele vai comprar. Para outros gastos pessoais, passeios, atividades de final de semana, a gente recomenda também uma média de $250 por semana. Então, vamos colocar aí que para 4 semanas, $1.000 costuma ser suficiente para cobrir o uniforme e os passeios, tá? É claro que varia, né, pessoal? A gente sabe que tem gente que gosta de fazer mais compras, quer comprar um iPhone, um laptop. Então, isso daqui é só uma referência mesmo para que os alunos se programem. Durante a semana, eles não têm gasto nenhum, né? Eles não têm gasto com refeições, eles não têm gasto com transporte. Então, em geral, é mais no final de semana que ali eles vão ter os passeios, eles vão querer fazer uma comprinha, vão querer sair para jantar no cinema ou fazer as atividades que a escola propuser, tá? E aí a gente tem as duas opções de acomodação, tá? Então, quando vocês forem olhar a price list aí nas agências de vocês, algumas escolas oferecem casa de família e outras são boarding school. O aluno não pode escolher, eu vou para a escola X e eu quero ficar em boarding, vou para a escola X e eu quero ficar em homestay. Não é assim que acontece, diferente dos programas de idiomas, né? No caso aqui, a escola oferece uma ou outra acomodação. Então, esse pode ser um filtro, inclusive, para vocês, né? Uma boa sondagem. Que tipo de acomodação você gostaria de ficar? Tem alunos que a gente percebe na conversa que é um aluno para boarding school. E tem outros que a gente percebe que é um aluno para casa de família, né? Então, também utilizem a acomodação como uma pergunta aí da sondagem de vocês. Então, no nosso programa em casa de família, no High School Experience, o quarto é duplo, banheiro compartilhado, o transporte diário está incluso, como eu já mencionei. As famílias são acolhedoras, são famílias participativas e elas têm diversas estruturas familiares. Eu vou perder um tempinho aqui nesse último tópico porque é importante. Quando a gente fala de família, família não necessariamente é pai, mãe, filhinho, cachorrinho. Vocês estão habituados com isso já nos programas de idiomas, certo? Aqui vale a mesma coisa. A família pode ter várias estruturas. Pode ser um casal com filhos, pode ser um casal sem filhos, pode ser uma mãe com o filho, pode ser uma mulher solteira. Então, são várias estruturas familiares. É muito importante que essas expectativas estejam alinhadas, para quando chegar o placement do aluno, não haver ali expectativas frustradas, de, poxa vida, eu achei que eu ia ter um host brother, ou achei que eu ia ter uma host sister. Isso pode acontecer ou não. Então, eu sei que vocês estão super habituados nos programas de idiomas, levem isso em consideração quando estiverem fazendo os atendimentos de High School Experience também, tá? O mesmo vale para religiões, então a família pode ter uma religião
diferente da religião do aluno, e ela pode ter até mesmo uma descendência, um background. Estados Unidos é um país multicultural. Muitas pessoas imigram para os Estados Unidos. Então, quando a gente recebe o placement, pode ter ali um sobrenome latino, um sobrenome asiático, todos são americanos. Todas as famílias são americanas e falam inglês, tá? Mas é muito importante que eles entendam, sim, que existem descendências nos Estados Unidos, tá? Igual aqui, se eu olhar o chat, eu vejo vários sobrenomes de vários países. O meu sobrenome é italiano, eu não sou italiana e não falo italiano, eu sou brasileira. Mesma coisa, né, nas nossas casas de família. Todas as famílias são americanas e falam inglês, tá? A gente não pode nem passar para frente, tá, pessoal? Questionamento de descendência e religião. Isso é preconceito nos Estados Unidos, eles levam muito a sério, a gente pode ser processado, a 3W pode ser processada e nós podemos ser processados enquanto pessoa física, tá? Então, nós nem podemos passar isso para frente. Então, eu ressalto isso aqui com vocês para vocês alinharem as expectativas em torno de host family, tá bom? Boarding school, quartos compartilhados. Os quartos, eles podem ser duplos, triplos ou quádruplos, vai depender do tamanho do quarto. Existem quartos aí em algumas boardings bem grandes, tá? Com 4 camas ou 2 beliches. Então, os quartos são compartilhados. Walking distance, obviamente, é só andar, né, até a sala de aula. É um excelente test drive para a universidade. Então, como mencionei, as escolas são preparatórias para a universidade. Então, muitos alunos já embarcam também com essa mentalidade de deixa eu ver como é que é, se eu me adapto. Então, o boarding school, em geral, é a nossa recomendação para esse perfil de aluno, porque já é um ambiente ainda mais acadêmico, um tipo de acomodação similar ao de universidade. Então, bacana esse filtro aí para vocês, tá? E só lembrando que boarding school, roupa de cama e de banho não está inclusa, tá? Isso vale para o programa do High School Experience, programa High School regular também, tá? Roupa de cama e de banho nunca está inclusa no boarding school. Então, o aluno ou ele vai levar do Brasil ou vai comprar lá. Em geral, a gente recomenda que eles comprem lá, porque é um peso na mala desnecessário. E isso é muito fácil e barato de ser comprado, né? No Walmart ali, eles compram, tá? Mas deixem claro isso. A gente coloca essa informação, tá, nos nossos materiais, tá no flyer, tá no manual, mas a gente não pode deixar de informar o aluno também, o aluno, a família, na hora do atendimento, porque a gente sabe que às vezes nem todo mundo lê, né, o que eles estão vendo ali, o que eles estão assinando. Então, é importante vocês clarearem essas informações também, tá? E mais um ponto extremamente importante e que também está em todos os nossos materiais, na casa ou no quarto podem haver outros brasileiros, tá? Mesmo na casa de família. Então, esse quarto duplo, ele pode ser compartilhado com outro brasileiro que também está indo para o programa. Como eu falei, esse é um programa exclusivo para o mercado brasileiro. As escolas, elas são aí super flexíveis, que fazem o High School Experience, então elas abrem as portas para os nossos alunos fazerem esse programa por esse curto período de tempo. Então, pode sim haver aí um compartilhamento com outros brasileiros. Isso não vai impactar no programa dos estudantes, tá? Como vocês viram, eles ficam aí o dia inteiro na escola. Na escola, eles só têm contato com nativos, eles só não fazem amizade com americanos se eles não quiserem. Quando eles forem para casa, para o alojamento ou para casa de família, eles vão ter que falar inglês com a família, eles vão jantar com a família, eles vão ter que conviver em inglês. No quarto ali, eles não vão falar, eles vão dormir, né? Eles vão ficar no quarto das 10 às 6 da manhã. Então, isso não impacta no programa, mas deixem isso claro. Apesar de estar no nosso material, como eu falei, toda vez que a gente recebe os placements, sempre tem um ou outro aí que vem questionando, que apesar de saber, né, dessa regra do programa, ainda assim ficou frustrado. Então, mencionem, comentem e deixem tudo isso muito claro, tá? Andréia, mas eu recebi o placement do meu estudante e ele está num quarto individual e não tem nenhum outro brasileiro na casa. Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Isso pode acontecer e acontece com bastante frequência, mas não é assim que a gente vende o programa, tá? Venda um quarto duplo, podendo haver outro brasileiro na casa. Se o aluno ficar num quarto individual e ir numa casa sozinho, maravilha, lucro para ele, tá bom? Mas deixe, então, essas informações muito claras para nem vocês e nem nós termos dor de cabeça lá na frente, principalmente vocês que estão aí na linha de frente, tá? Vamos falar das escolas confirmadas agora.
tá? Para 2025. Eu não vou me aprofundar nas escolas hoje, tá? A ideia aqui é só fazer o lançamento para vocês conhecerem um pouquinho de cada escola. Geralmente, a gente costuma fazer uma ou duas vezes por ano o que nós chamamos de imersão High School Experience, tá? E aí são 3 ou 4 dias que a gente faz de webinar, mais ou menos de 25 a 30 minutos por dia, para falar detalhes de cada escola. A gente vai fazer isso, provavelmente a partir de março, tá? Então, hoje aqui é para vocês conhecerem as opções. E aí, a partir de março, abril, a gente deve retornar com a imersão High School Experience para vocês conhecerem a fundo as escolas, tá bom? Vamos lá. Escolas, a acomodação em casa de família confirmadas para 2025. Essa escola aí da foto, linda escola, é a St. Francis. A St. Francis fica localizada em Watsonville, no estado da Califórnia, mais ou menos 1h30 de São Francisco, 30 minutos de Santa Cruz, e ela oferece 4, 8 ou 12 semanas, tá? Excelente opção de escola para alunos que queiram morar próximo à praia, tá? Watsonville é uma cidade de praia, dá mais ou menos uns 15 minutos. É claro que é praia americana, né, pessoal? Aquela praia pacata. Quando a gente fala praia, às vezes o brasileiro já pensa no agito, né, do Brasil. É uma praia americana, mas janeiro, Califórnia tem um clima bem mais ameno, né? Porque janeiro é inverno nos Estados Unidos. Então, para aquele aluno que quer fugir um pouquinho daquele inverno mais rigoroso, excelente opção a St. Francis. E um detalhe também, aqui muito importante, que vocês vão ver no flyer, mas a St. Francis, o estado da Califórnia, na realidade, oferece o futebol, o nosso futebol soccer, na temporada de inverno. Tá? Em geral, o soccer ele acontece na temporada de outono, por conta do clima, tá? Mas na Califórnia, pelo clima ser mais ameno, o soccer acontece na temporada de inverno. Então, a St. Francis é uma opção aí para estudantes que queiram praticar o soccer. A segunda escola é a Bradshaw, também na Califórnia, localizada em Sacramento, que é a capital, né, do estado da Califórnia. 1h30 em média de São Francisco, 4, 8 ou 12 semanas. Então, a Bradshaw também é uma escola bem popular aí entre as opções. Em geral, a Bradshaw esgota rápido, tá? Então, quem tiver alunos aí interessados na Bradshaw, é super importante fazer a matrícula o quanto antes, porque as escolas, todas elas, tá? Elas disponibilizam um número de vagas para a gente, para o programa. Então, uma vez que a gente já esgotou esse número de vagas, a gente não pode vender mais. A Bradshaw também tem o soccer, né? E um diferencial é que ela é uma escola um pouco maior em número de alunos, ela tem um número um pouco maior de alunos, e a cidade de Sacramento em si é uma cidade maior também. Por ser capital da Califórnia, ela tem mais ou menos ali 500 a 600 mil habitantes, então não é uma cidade tão pequena. O Watsonville é uma cidade menor, tá? Em comparação. E é a capital da Califórnia, então ela é muito bem estruturada, é uma cidade mediana. Ali tem até o Old Sacramento, que é a parte de downtown, que os alunos têm uma parte turística, mas ainda assim não é uma cidade extremamente turística. Então, o aluno tem ali um convívio muito bom com a cultura americana, apesar de ser Califórnia. Essas duas opções aqui são excelentes nesse sentido, estão no norte, né, da Califórnia. A terceira opção de escola em casa de família é a Bishop Kearney, também outra escola que esgota muito rápido, tá? A Bishop Kearney está localizada na cidade de Rochester, no estado de Nova York. Ela está a 1h30 de Niagara Falls, então não é perto de Manhattan, tá? Ela está lá para o norte, ali bem pertinho do Lake Ontario, quase divisa com o Canadá, 1h30 de Buffalo, que é onde fica Niagara Falls, 4, 8 ou 12 semanas. A Bishop Kearney é uma das escolas mais ativas em termos de passeios e excursões. Então, o aluno que quer muitas atividades, ele quer ter muitas opções de passeios, a gente recomenda bastante a Bishop Kearney, além dela ser extremamente acolhedora. Então, esse é um dos motivos pelos quais a escola esgota muito rápido. Ela foi a primeira a esgotar agora para 2024, só para vocês terem uma ideia. Então, já podem mandar as matrículas aí para janeiro de 25 para garantir a vaga do aluno de vocês. E ela tem um número reduzido de vagas, tá? Então, ela esgota ainda mais rápido por isso. Ainda opções em casa de família confirmadas para 25. Nós temos a Sound Christian,
que fica em Tacoma, no estado de Washington, né? Então, Tacoma aí, bem conhecido provavelmente por muitos de vocês, porque é um destino bem procurado para high school, né? Fica mais ou menos 40 minutos de Seattle. Tacoma é uma cidade, ali, uma região universitária, então é uma região muito legal, com bastante opção de atividade, não é uma região onde o aluno vai ficar entediado, bem perto de Seattle, que é uma cidade super versátil, com muitas opções de atividades. Ali é muito legal, porque apesar da gente ter um inverno mais rigoroso, né, a gente vê as montanhas no fundo, mas também tem a praia ali perto, então Seattle é excelente, é muito legal para adolescente. E a novidade aí de 6 semanas é na Sound Christian, tá? Então, essa é a escola que oferece 4, 6, 8 ou 12 semanas. Excelente opção de escola. Então, quem tiver interesse em fazer 6 semanas é a Sound Christian que vai oferecer. A Spartanburg, que fica na Carolina do Sul. Então, Spartanburg é o nome da escola e o nome da cidade, tá? Ela fica no estado da Carolina do Sul. Mais ou menos 1 hora de Charlotte, que já fica na Carolina do Norte. Então, a cidade de Spartanburg está praticamente na divisa, tá? Entre os dois estados, da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Opção aí, com um clima bem mais ameno também, tá? Então, as opções da Califórnia e aqui da Carolina do Sul tem um inverno bem menos rigoroso, tá? Aqui é uma região tipicamente americana, então, para o aluno que quer uma imersão muito grande na cultura americana, eu recomendo bastante a Spartanburg. O sul dos Estados Unidos é conhecido pelo seu acolhimento, tá? Então, eles são muito acolhedores nessa região, e é essa escola que oferece passeios e excursões já inclusos no valor do programa. Tá? Então, quando vocês olharem o valor do programa da Spartanburg, saibam que já temos algumas excursões inclusas nesse valor, tá? Para 2024 agora, como uma referência, tá? Para vocês, a gente vai colocar no flyer para 2025, mas para 2024, o que está incluso no valor? Eles vão ter uma excursão para Charlotte, eles têm uma excursão para Chimney Rock, e eles já têm um final de semana de sexta a domingo em Charleston, que é uma cidade de praia que fica 2 horas e meia de Spartanburg, tá? Charleston é uma região ali turística para os americanos, tá? Os americanos têm casas de veraneio em Charleston, ali é uma cidade de praia super bacana, e a escola alugou uma casa em Charleston e os alunos vão passar lá de sexta a domingo, isso já está incluso no valor do programa. Para 2025, a gente provavelmente vai ter esses mesmos passeios, ou se não, vai ter algum tipo de alteração. Mas, para aquela família que já vem perguntando de passeio, né? Quais são os passeios? Eu quero as atividades, eu quero ter uma ideia melhor, direcionem para Spartanburg, tá? Que já tem esses passeios inclusos. E ela 4, 8 ou 12 semanas. E a última escola que nós temos até o momento confirmada em casa de família é a San Rafael, tá? A San Rafael fica em Pawtucket, no estado de Rhode Island, que dá 10 minutos de Providence, tá? É muito perto, é só descer a rua e eles estão em Providence. Providence, para quem não sabe, é a capital do estado de Rhode Island. É uma cidade maior, é uma cidade universitária, tá? É onde está a Brown University. Então, é uma cidade super bacana, com tudo, tá? É uma cidade bem vibrante, bem jovem. Os alunos podem frequentar Providence por conta própria, não tem problema, tá? Sempre que a gente fala de cidades maiores, como eu mencionei, São Francisco, Seattle, o aluno precisa estar acompanhado de um adulto, seja a escola ou a casa de família, ou a casa de família de um colega. Aqui na San Rafael, Providence, como é muito pertinho, eles podem ir por conta própria, eles vão de ônibus até Providence, tá? E algumas host families moram em Providence, inclusive, tá? Então, é uma opção muito legal, uma localização excelente ali na costa leste americana, 50 minutos de Boston somente. Ali, muitas opções de estação de esqui, de snowboard, eles fazem tour em universidade, escola muito acadêmica, 4, 8 ou 12 semanas, tá? Essas são as opções que nós temos confirmadas em casa de família para 2025, tá? A gente está trabalhando ainda em algumas outras escolas que só não confirmaram 100%, mas assim que a gente tiver a confirmação, a gente vai mandar a price list para as matrizes aí das agências com os valores. E aí vocês vão poder vender também. Mais para frente, como eu falei, a gente faz a imersão, tá? Do High School Experience para falar detalhadamente de cada escola.
E agora as opções em boarding school, nós temos 2 opções confirmadas até o momento, tá? Em boarding school. Uma delas é a Marianápolis, que fica na cidade de Thompson, estado de Connecticut, 1 hora de Boston, 4, 8 ou 12 semanas. Essa daqui é uma boarding school clássica, tá? Alunos moram dentro do campus, são várias casas espalhadas nesse campus, escola bastante acadêmica, com muita opção de matéria. Então, excelente opção aí para um aluno mais exigente até mesmo, né, em termos de acomodação, de infraestrutura, porque é uma escola muito boa, tá? E a segunda escola em boarding school é a Bishop Carroll, que fica em Ebensburg, no estado da Pensilvânia, mais ou menos 1 hora e meia de Pittsburgh. A Bishop Carroll só oferece 12 semanas, tá? Ebensburg é uma cidade menor, tá? Bishop Carroll, então, está localizada em uma cidade menor, mas extremamente acolhedora ali, uma cidade bem americana, então, para um aluno que também quer essa imersão dentro do campus, tá? A gente recomenda a Bishop Carroll, e até mesmo para alunos mais novinhos ou até alunos mais tímidos, excelente opção de escola para esse perfil, tá? Só um detalhe que eu esqueci de comentar, vou voltar aqui no slide anterior, só para um detalhe bem importante, inclusive, que deveria estar aqui no slide e eu não coloquei. A San Rafael oferece parceria com uma Soccer Academy, tá? A Soccer Academy se chama Bayside Futebol Clube. Então, para os alunos que quiserem praticar o futebol de maneira intensiva, 4 vezes na semana, 1 hora e meia por dia, eles podem. Tem custo adicional, tá? Na San Rafael, mas para um aluno bem focado no soccer, é uma ótima opção. E para o ano que vem, eles também vão lançar uma Dance Academy, tá? Então, uma academia de dança. Ah, quero praticar balé, quero praticar jazz, quero praticar hip hop, mesma coisa, tá? Vai ter um custo adicional, a estudante vai poder escolher quantas vezes na semana eles querem fazer, e aí também, aí para um aluno dedicado à dança, a São Rafael vai oferecer essa opção. E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui um vídeo, tá? De depoimento de uma aluna nossa. É um vídeo bem curtinho, só para vocês verem aí. Essa aluna se chama Alice. Ela fez o programa na Bishop Kearney agora em janeiro de 2023 e ela conta aqui um pouquinho da experiência dela, tá? Quem quiser mais material, inclusive das outras escolas, nós temos, tá? As escolas têm vídeo, né, de tour na escola, tour em acomodação, depoimento de alunos. Então aqui eu coloquei da Alice só para vocês conhecerem um pouquinho aí o ponto de vista de uma estudante. Vamos lá. Oi, meu nome é Alice, eu tenho 16 anos e eu participei do programa de um mês de intercâmbio na Bishop Kearney. Eu fui durante o mês de janeiro, eu fiquei lá o mês todo e mesmo com muito frio, o Comitê de Alunos Internacionais, ele era muito animado, tinha sempre programas todo fim de semana, a gente tinha um programa diferente e o meu preferido foi quando os alunos internacionais, a gente foi visitar uma cidade vizinha e a gente pôde conhecer, passear lá, e, é, e andar de snow tubing, que era uma atividade que eu nunca tinha ouvido falar, mas é muito legal. A minha matéria preferida lá foi Forensic Science, mas eu infelizmente não tive muito tempo, porque foi bem na virada de semestre e eu fui embora logo depois. Mas os meus amigos que ficaram por mais tempo falaram que sim, era uma matéria muito legal, muito interativa e muito diferente do que a gente tem no Brasil. Eu não fazia nenhum esporte, mas eles incentivavam, mesmo se você fosse ficar 1, 2 meses, eles incentivavam você participar e praticar. E os meus amigos que praticavam falavam que era muito legal mesmo. E eu recomendo muito essa experiência. Eu acho que se você não quer ficar um período tão longo, eu acho que 1 mês, 2 até 3, um período muito, muito legal para você conhecer e viver um pouquinho dessa experiência de high school. Então, como vocês viram aí, ela comentou, né? Bishop Kearney, super ativa, com muitas atividades, por isso que esgota sempre muito rápido, tá? Pessoal, por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, coloquem aí no Questions and Answers. Antes de eu finalizar, eu só vou abrir aqui uma outra páginazinha que eu quero compartilhar com vocês uma informação, só com os dados aqui da nossa equipe, para vocês conhecerem todos eles. E enquanto isso, se vocês quiserem colocar aí no chat, fiquem à vontade para a gente conversando. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa página.
Então, ó, pessoal, esse daqui é toda a nossa equipe, né, que eu já apresentei a vocês, Natália, eu, Alexandre e Mônica. Apenas um recado para todos vocês. Eu estou, em breve, saindo de licença maternidade, tá? Eu vou ficar um período não muito longo fora, em março, aí, início de março eu já estou de volta. Na minha ausência, tudo que for relacionado a vendas, a parte comercial, a parte de marketing, atendimento aos alunos, vocês podem falar com a Natália, tá bom? Então, tanto eu quanto a Natália ficamos nessa parte de vendas, e aí, na minha ausência, vocês podem falar diretamente com ela. Aqui vocês têm todos os nossos telefones, todos eles são WhatsApp, a gente costuma responder o mais breve possível, tá? E além disso, aqui do lado, vocês também têm as nossas redes sociais, tá? Então, como eu comentei, a gente tem vídeo das escolas de tour em escola, tour em acomodação, depoimento de alunos no nosso YouTube. Nosso YouTube, a gente tem mais de 200 vídeos, tá? Ele é bem completo, a gente tem playlist das escolas. Então, caso vocês queiram se aprofundar aí em detalhes de alguma escola, por favor, olhem aí, né, o nosso YouTube, o nosso Instagram também, a gente é bem ativo nas redes sociais, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, eu vou ficar por aqui. Se não tiverem, muito obrigada aí por ter assistido. Espero ter ajudado no Selling Points, a clarear um pouquinho sobre o High School Experience. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês, boas festas e obrigada aí pela parceria durante esse ano de 2023. Tchau, tchau, pessoal.